Bora pro irmão aqui. Oh Deus, está aqui teu servo, Pai. Responsabilizar em trazer a tua mensagem aqui nessa noite. Usa quem quer. Oh, aleluia. Intercedemos pelo teu servo, para que venha colocar as tuas palavras na boca do teu servo. Aleluia. Precisamos ouvir a tua palavra, Deus. Tua palavra que nos guia, a tua palavra que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A tua palavra que é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra que é santa, que é poderosa, transformadora, miraculosa. Oh Deus, continua falando conosco. Precisamos de ti e intercedemos pelo teu servo, pela igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com os irmãos, então, com o nosso diácono irmão ali também. Amém, irmãos? Amém. Paz de Deus, irmãos. João 16, amém? É que saindo já, né, irmão? Abraçar a nome de Deus. João 16, versículo 33. Estava procurando 33 no capítulo 17, irmão. Vocês me desculpam, tá? João 16, versículo 33. Tendo vós dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Podem se aceitar, irmão, também? Bom, só queria comentar um pouco antes de começar a pregação, que a gente fizemos 2 campanhas na terça, a outra na quinta, foi uma bênção, irmãos. E já fiquei sabendo, eles têm uma conversa aí, e já estou preparando uma outra campanha, e vai servir de bênção, irmãos. Olha, se você está precisando de algo, se prepara, que vem coisas grandes aí da parte de Deus, amém, irmãos? Irmãos, aceitar a Cristo. O que é aceitar a Cristo? Muita gente pensa que aceitar a Cristo é você vir para a igreja, você seguir as normas que estão escritas na Bíblia. É isso, com certeza. Mas vai além, irmãos. Vai além de você vir, de você sentar e de você ouvir a palavra de Deus. Vai muito além, vai além de mim, vai além de você. O único limite que Jesus nos deixou é o céu, para onde eu e você iremos. É verdade. Só que para servir a Deus, ser um discípulo de Jesus, não é fácil. Ele disse o quê? Nesse mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu. Nós iremos vencer com certeza. E eu fiz uma colinha aqui, irmão. Deixa eu achar a colinha, eu perdi da Bíblia. As tempestades na vida do cristão. Eu dei esse nome para ter um tema para manter, para não ficar saindo fora do foco. E eu marquei 4 tempestades que vêm sobre as nossas vidas. Quando nós conhecemos a Cristo, que nós nos convertemos, aí passa um certo tempo, nós começamos a andar com Cristo, que é a segunda tempestade que vem sobre a nossa vida. A terceira é quando nós estamos na metade da caminhada. E a quarta é quando nós estamos chegando ao nosso destino final. Se Jesus não voltar, a nossa morte. Se Jesus voltar, nós vamos para o céu, amém? A primeira, eu queria que os irmãos lessem em Marcos, no capítulo 4, no versículo 37. Marcos, capítulo 4. No versículo 37. Primeiro, vou estar começando falando quando nós nos convertemos a Cristo. Quando nós conhecemos e aceitamos Ele entrar primeiramente em nossos corações, revirá-lo
sondá-lo, tirar todo o mal que há, em seguida entrar em nossas casas e mudar nossas famílias. Amém, irmãos? Marcos capítulo 4, versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Só 10 pedaços, daqui a pouco nós continuamos. Amém, irmãos? Amém. Quando nós nos convertemos, que nós começamos a andar com Cristo, a princípio as coisas parecem ser fáceis. Parece. Começamos a andar com Cristo, Ele está sempre ao nosso lado. Então começa já a surgir as primeiras adversidades, as primeiras tempestades em nossas vidas. Primeiramente, quando você chega com um amigo seu e fala: olha, me converti e comecei a ir para a igreja. Aí o camarada, a primeira coisa que ele faz é começar a te crucificar, porque você começou a ir para a igreja e quer que você morra igual a Cristo. Ele começa a falar: você é louco? Você vai para a igreja? Olha o que você está perdendo, você vai parar de sair, você vai ficar um cara chato, ninguém vai querer ficar perto de você. Aí o que acontece, irmãos? A palavra de Deus vem e pega e fala, através de alguém que nos conforta, e começa a dizer: não é bem assim. A palavra vem, ela começa a nos dar força, porque começa a nos desanimar. Aí logo em seguida, a tempestade começa a vir sobre a nossa casa, porque você fala para o seu esposo, para a sua esposa que não é convertido, para os seus pais, até mesmo para os seus irmãos. Aí o que acontece? Já começam a ir contra vocês. Eu falo isso para você porque eu testemunhei a conversão da minha mãe. Quando ela se converteu, meu pai falava para ela: você já vai para a igreja para estar dando dinheiro para pastor. E assim foi enchendo a cabeça dela, desanimando ela. E até mesmo ela vinha até mim, me chamava para ir para a igreja, e eu pegava e falava assim: não, mano, eu não vou hoje não, pode ir, outro dia eu vou. E esse outro dia nunca chegou. Passaram-se 7 anos e esse dia nunca chegou. Mas graças a Deus eu me converti, cumpri para ela o que eu tinha prometido, que um dia eu iria para a igreja com ela, e fui para a igreja junto com ela. Essa tempestade ainda não é tão forte assim na nossa vida, a ponto de nos tirar da presença de Deus. Porque Jesus, Ele está a todo momento do nosso lado. Então nós continuamos a caminhar. E a seguir no título, o versículo: e ele estava na boca a dormir, sobre uma almofada, despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Quando as coisas começam a apertar, quando nós nos convertemos, o que nós falamos? Senhor, quando eu estava lá fora, perdido, não estava nem aí com a minha vida, não acontecia essas coisas. Agora comecei a ir para a igreja, comecei a trilhar um caminho diferente, a ser uma pessoa diferente. O porquê que está acontecendo isso comigo? Nós começamos a achar que a história que Jesus está conosco é mentira. Mas só que Jesus, Ele está ali no barco. Ele está ali no barco, então começamos a reclamar. Às vezes reclamamos para pessoas erradas, quando estamos no começo da caminhada. Em vez de procurar alguém que tem um pouco mais de experiência, não. Vamos desabafar com amigos. Que vão falar: olha, eu te avisei, cara, por que você foi para a igreja? Olha o que está acontecendo, eu não te avisei. Ele vai falar isso. E vai começar a te desanimar cada vez mais. Ele vai falar assim: sai de lá, ó. Quando você estava lá isso não acontecia. Mas aí o que acontece, irmão? Olha o que Jesus fala. Ele disse: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? Em vez de reclamarmos com Deus, vamos reclamar com outra pessoa que não entende o que está acontecendo. Aí que a palavra de Deus fala: por que sois tão tímidos? Por quê? Porque quando nós nos convertemos, ainda nós não sabemos falar com Deus. Achamos que não. Nós achamos que é palavras bonitas que chamam a atenção de Deus, que é orações de 3, 4 horas, que vai fazer Deus olhar para nós quando nós estamos no começo da caminhada. Não, não é assim. Quando você conhece um amigo
em um serviço ou na escola, você conversa com ele 3, 4 horas? Não. Você e aí? Bom, como é que você está? Bom. Aí conforme vai passando os dias, você não vai tendo uma certa intimidade com aquele amigo? A mesma coisa é assim com Deus. Olha o que Jesus fala: não tendes fé. Jesus fala assim: olha, você é tímido porque você ainda não tem fé. Ele faz 2 perguntas que nós não sabemos responder. Mas aí beleza, aí passou essa tempestade, todo mundo viu e falou assim: não, aquele cara começou a ir para a igreja, ele está querendo algo sério mesmo. Mas muita gente olha e fala assim: vamos ver até onde que vai dar, né? Vamos ver até onde essa lenha vai queimar, né? Vai acabar o combustível. Aí, irmãos, começa a entrar na segunda parte. Queria que os irmãos abrissem em Jonas, no primeiro capítulo. Aí começamos a caminhar com Cristo. Aí os caras começam a falar assim: vamos ver até onde vai dar isso daí. Aí nós começamos a pegar naquele primeiro amor. E começamos a fazer algo e ver algo que outras pessoas até então não tinham visto, não tinham feito, não tinham falado. Aí estamos grudados naquele amor. E vai passando o seu tempo. Aquele primeiro amor, ele começa a dar uma esfriada. No meio, quando você começa a caminhar, que você se encheu, você está naquela glória do primeiro amor e tal. Aí começou a passar 1 ano, 2 anos, que você já está caminhando. Aí o que acontece, irmãos? Começa a surgir dúvidas, começa a vir desânimo, partindo de nós mesmos. E o que acontece? Capítulo 1, versículo 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém, irmãos? Aí, quando começa a esfriar aquele primeiro amor, começamos a voltar com amizades que não convêm, amizades que não querem ver o seu bem e que querem te tirar da presença de Deus. Aí até então você ainda está firme. O primeiro amor se esfriou, mas você começa automaticamente a voltar atrás. Você começa a fazer as mesmas coisas que você fazia. Não que seja errado, mas o primeiro amor começa a sair. Então chega um ponto que você começa a se perder, e a palavra de Deus, ela vem e ela te chama novamente. Mas o que acontece? Querendo fugir da presença de Deus, nós entramos em um barco para fugirmos, para sumirmos, por não querer mais ouvir a palavra de Deus, igual fez Jonas. Jonas entrou naquele barco, e a palavra fala que então se levantou terrível tempestade, não contra Jonas, contra o barco que ele estava. Ou seja, quando nós nos afastamos da presença de Deus, começamos a ir para outro caminho, vamos pegar o barco como a nossa casa, a nossa família. O vento principal não vai vir contra eu e contra você, porque o inimigo está olhando, ele está vendo que começamos a caminhar para outros caminhos. Aí ele começa a atacar quem é da família. Aí a luta começa a chegar, e a tempestade começa a açoitar a esposa, o esposo, os filhos, os pais, e assim que começa. E a palavra fala que então o capitão do barco não sabia por que estava vindo aquela tempestade. Se ele não sabia por quê, é porque de certo, quando ele pegou o navio dele e foi para o meio do mar, antes ele analisou, ele viu o tempo. Porque um capitão de um navio, olhando o tempo, ele sabe se vai vir uma tempestade ou não quando ele olha para o mar. E ele olhou para o mar, não vinha tempestade. Mas quando Jonas entrou e eles partiram, a palavra fala que no meio do mar, então, levantou a tempestade sobre aquele barco. E o que eles começaram a fazer? Começaram a desfazer das coisas que tinham no barco, para que o barco não afundasse. Quando saímos da presença de Deus, nós começamos a desfazer das coisas de Deus. E quem está junto conosco, começa a perder junto. Aquilo que nós conquistamos na caminhada, começa a ir embora. Então,
quando o capitão chega e vê que Jonas é o problema, a tempestade está contra o barco, porque o barco abrigou Jonas. E quando aqueles que estão perto de nós pegam e olham e falam: olha, esse irmão está andando errado, está acontecendo essas coisas por causa dele, vamos avisar ele, porque ele vai se afundar e de certo ele vai se perder e vai morrer espiritualmente, não vai ter outra chance. Então começaram a olhar para as nossas vidas quando começarmos a fazer algo de errado e nos alertam. E se nós não obedecermos, o que vai acontecer? Seremos jogados no mar, a baleia não vai vir nos pegar e levar até Nínive. Nós iremos nos afundar e iremos morrer. Mas é quando é na direção de Deus. O que acontece? O capitão chega lá e fala assim: olha, o problema é você. Quem que é você? Eu sou Jonas, estou fugindo da presença de Deus. Quando nós começamos a fugir da presença de Deus, é isso que acontece, irmãos. Quem está junto conosco na caminhada começa a sofrer também. Ou seja, você não sofre sozinho, sofre a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Então o que o capitão fez? Cata Jonas e joga no mar. Aí Deus queria usar Jonas, mesmo perdido no meio da caminhada. Deus ainda olha, porque ele tem um plano. Ainda ele tem um plano de resgatar a alma que está perdida, para trazer de volta para fazer a sua vontade. Ou seja, irmãos, eu tenho certeza que os irmãos conhecem alguém que já conheceu a palavra de Deus e está perdido. Irmãos, não perca tempo. Chega até ele, tenta trazer ele de volta. Porque Deus não vai chegar até ele diretamente e falar para ele: olha, você está errado, volta. Não, irmãos. Porque ele não quer saber de Deus. Mas Deus quer usar ele quando ele voltar, não quando ele está lá perdido. Aí se você chegar lá, irmãos, e tocar no coração dele, o que vai acontecer quando ele cair no mar? A baleia vai vir e vai engoli-lo. Aí vai ser aquele aperto, aquele estreito dentro da barriga da baleia. E ainda mesmo assim, ele não vai entender, ele não vai nem querer saber de Deus. Vai passar o primeiro dia, nada. Vai passar o segundo dia, nada. Vai passar o terceiro dia, a barriga da baleia vai começar a encher de água, vai começar a encher de algas. As algas vão começar a rodear o pescoço. As águas vão começar a passar por cima da cabeça. Eu falo isso para vocês, irmãos, porque eu já vivi assim e eu já experimentei isso. E eu aconselho os irmãos: não saiam da presença de Deus, porque é terrível. Você é humilhado, você é esculachado por aqueles que te amam, que dizem que te amam quando estão lá fora, mas só querem ver um tropeço seu e meu, para chegarmos e tá, seu crente inútil, olha lá, o que aconteceu? Adiantou alguma coisa? Você ficou 10 anos dentro da igreja, agora você está num bar bebendo, aí eu vou dar crédito para você. Aí começam a fazer isso, irmão. Mas no terceiro dia, quando as coisas começam a apertar, a oração de Jonas qual foi? Senhor, ai de mim que vou perecendo e vou morrendo, lembra de mim? Então ele começou a falar com Deus, ele se arrependeu do que ele fez. Então o que a baleia fez? Chegou e jogou ele em Nínive. Então em Nínive ele caiu e entendeu o que Deus queria para a vida dele. E a palavra fala que ele evangelizou toda aquela cidade e todos conheceram o amor de Deus. Ou seja, no começo Jesus ele está conosco no barco. Segundo, quando nos afastamos da presença de Deus, se nós não formos expulsos do barco, nós iremos afundar o barco e matar todos que estão dentro, fazendo sofrer quem está ao nosso redor. Terceiro, Mateus 14, 24. Eu queria que os irmãos lessem uma outra tempestade. Aí beleza, Jonas voltou com a presença de Deus. Estamos perdidos, voltamos com a presença de Deus. Começamos a caminhar, começamos a nos encher de novo do Espírito de Deus, começamos a nos fortalecer e começamos a caminhar tudo de novo, mas não mais como se nós fôssemos novos convertidos, mas sim como nós fomos, como eu vou te dizer a palavra, restaurados pelo amor de Cristo. Então Jesus ele olha, ele fala assim: olha, vamos ver se esse irmão, se ele vai querer algo sério comigo, ou se ele vai fazer realmente tudo de novo, vai chegar na frente, ele vai cair e vai sair fora. Olha o que Jesus faz. 14, 24. 14, 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Amém, irmãos, só esse pedaço. Lá atrás, em Marcos, no capítulo 4, Jesus estava no barco. Aqui, Jesus já não está mais no barco. Jesus ele está no monte orando. Ou seja, Jesus lá atrás estava no barco fundo, porque sabia que no começo da caminhada, no meio da tempestade, nós não iríamos conseguir passar pela tormenta que se viria. Mas agora, estamos no meio do mar, e a palavra fala que estava Pedro e Paulo, irmão, para saber se realmente nós queremos algo sério com ele ou não. Ele não vai estar no barco, Jesus não vai estar ali deitado mais. Mas onde que ele vai estar? Ele vai estar no monte orando, sabendo o que vai acontecer, porque Jesus fala assim: entrai-vos no barco e passai-vos para o outro lado. Foi uma ordem que Jesus deu. Jesus não pediu: olha, entra no barco e vai para o outro lado. Então, quando Jesus ele quer saber realmente se nós queremos ser um discípulo dele, trilhar o caminho com ele, ele nos dá uma ordem para saber se vamos seguir aquela ordem, mesmo sabendo que algo de ruim vai acontecer em nossas vidas. Aí o que acontece? Entramos no barco e partimos para o meio do mar. Aí chega no meio do mar, se levanta a tempestade, mas não era uma tempestade com chuva, era uma tempestade com ventos. Ou seja, batia naquele barco e eles achavam que iriam morrer. Quando Deus quando ele nos chama e Ele quer nos provar, para ver se nós estamos a fim de ficarmos realmente com Ele, ou se nós queremos só apenas estarmos ali com Ele. Então, Ele começa a nos provar, e Ele começa a deixarmos que nós caminhamos sozinhos. Aí então, o que acontece? O barco está lá no meio do mar, o vento se levanta e começa a empurrar o barco de volta para trás. Mas Jesus pegou e falou assim: olha, vamos para o outro lado. Começamos a caminhar com Jesus, e a tempestade que se levanta contra nós, ela é tão forte que ela começa a fazer eu e você a recuar, voltarmos para trás, mas não porque queremos regredir, ou seja, voltar aos costumes do passado. Não, é porque a tempestade ela é tremenda, ela é forte. As duas primeiras tempestades até então eram mais fracas, agora essa já começa a ficar mais forte, e a quarta que virá será mais forte ainda do que essa. Então Jesus ele está provando o meu e o seu coração no meio da adversidade, no meio da tempestade. Para quê? Para saber se nós seremos servos fiel ou não, se Ele vai entregar algo para nós ou não. Ele quer saber se estamos dispostos a caminhar com Ele. E o que acontece? A palavra fala que na quarta vigília da noite, mais ou menos entre 3 e 4 horas da manhã, olham e veem Jesus está vindo sobre as águas, mas eles não reconhecem a Jesus. E o que eles começam a gritar dentro do barco? É um fantasma. Ou seja, às vezes no meio da tempestade, naquela luta que estamos passando, o inimigo começa a nos enganar. Jesus ele está vindo em nossa direção para nos socorrer, porque ele viu que nós estamos enfrentando a tempestade, mesmo o vento empurrando eu e você para trás. Nós pegamos os remos e falamos: não, esse vento pode vir, mas eu vou chegar do outro lado, porque Jesus mandou eu ir para o outro lado. Então Jesus ele começa a ver que realmente nós queremos algo sério com Ele. Então ele começa a agir, mas o inimigo tenta se intrometer. E o que Pedro fala: Senhor, se é Tu mesmo, permita que eu vá até aí. Irmãos, nesse momento, Jesus, Ele quer ver quem está disposto a ir realmente até onde Ele está, para fazer coisas que ninguém fez e que ninguém nunca vai fazer, e ouvir coisas que ninguém nunca ouviu. Então Pedro fala para Jesus: se és Tu, permita-me que vá até aí contigo. Então Jesus fala assim: venha. Pedro sai do barco e, meio à tempestade, começa a andar sobre as águas, mas a palavra fala que ele se afunda. Mas isso não é humilhante, isso é exaltante, porque ele fez o que os
outros não tiveram coragem de fazer. Os outros se agarraram no barco e começaram a se entregar no meio da tempestade. Quando a tempestade vir sobre a minha e sobre a sua vida, nós não devemos, irmãos, nos agarrarmos no barco e se afundar com o barco. Nós temos que dar um passo, pular do barco e ir em direção a Jesus, porque Ele está lá. Se eu e você começarmos a nos afundar, Jesus Ele virá nos pegar pela mão e nos levantar e dizer: homem de pouca fé. No primeiro barco eles não tinham fé, agora no segundo barco eles têm pouca fé. E a palavra fala: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer, irmãos? A palavra fala: dará ordem para esse monte: olha, saia daqui, vai para lá, saia de lá, vai para lá. É isso que fala. Ou seja, então aquele homem que não tinha fé no primeiro barco, ele começou a conquistar a sua fé no segundo barco, porque ele fez algo que ninguém estava fazendo. Ele viu algo que ninguém estava vendo, e ele decidiu arriscar. Ele falou assim: se não for Jesus eu vou afundar, eu vou morrer. Mas se for Jesus, eu vou chegar até Ele. Se eu não conseguir chegar até Ele, Ele vai vir até mim. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Quando nós estamos passando por lutas, quando elas começam a apertar no meio da caminhada, que nós achamos que nós não vamos conseguir, é isso que Ele está fazendo. Ele está olhando para ver o que eu e você estamos fazendo. Aí o que acontece? Se Ele não achar graça em nós, irmãos, ai de nós. Mas se Ele vê e achar graça, porque a palavra fala que nós temos que apresentar diante do Senhor como vasos de honra. A palavra fala que há muitos vasos na casa do Senhor, vasos de honra e vasos de desonra. Pedro decidiu ser um vaso de honra. Ele decidiu fazer algo que até então era impossível. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas. E o primeiro foi Jesus, o segundo foi Pedro, e o terceiro pode ser eu e pode ser você, irmãos. É só aceitarmos o que Jesus tem para mim e para você, irmãos. Algo que é maior do que eu e do que você. Igual eu já disse aqui, algo que vai além do que eu e você vemos, fazemos e imaginamos. Paulo fala que ele subiu até o terceiro céu. Os irmãos já conhecem a passagem que é muito conhecida. Se nós chegarmos aí até o primeiro céu, irmãos, oh glória, mas ir até o terceiro, irmãos, imagina que maravilha que é, irmãos. Ou seja, a tempestade começou a apertar, mas não acabou aí. O Jesus vem e apazigua o vento e as águas. Então se faz bonança novamente, e eles passam e chegam até o seu destino. Quando a prova é demais na nossa vida, irmãos, pode ter certeza que nós vamos passar sim. Porque Jesus falou: olha, vamos para o outro lado. Se Ele te prometeu, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Ele vai velar por você. Ele vai fazer de tudo. Ele vai mover céus, Ele vai mover terra. Foi assim com Josué. Josué estava em meio à luta e ele não conseguia vencer. O que aconteceu? Ele deu ordem para o sol e para a lua. O sol e a lua obedeceu a sua voz e parou. E ele conseguiu vencer aquela batalha. Irmãos, a nossa palavra tem muito poder. Só basta nós tomarmos posse. Tomarmos posse daquilo que Deus tem. Porque depois da luta, depois da tempestade, vem a calmaria. E Deus fala sobre a quarta tempestade que veio na nossa vida. Aleluia. Está em Atos no capítulo 27, irmãos. Você acha que porque pelo fato de você ser cristão, o seu barco não vai afundar? Você está errado. Não é porque você é cristão, que você está dentro da igreja, que as coisas ruins não vão acontecer na sua vida. O seu barco às vezes afunda sim. Eu vou mostrar para vocês, irmão. Não é loucura, não é besteira. Atos 27, 18. Atos 27, 18. Andamos nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte.
olharam para o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia ali muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém, irmãos? A palavra fala que Paulo, ele era prisioneiro e ele estava viajando porque Deus queria fazer uma obra na vida dele. Mas o que acontece, irmão, quando nós... Irmãos, feche os olhos só um minutinho. Deus amado e Deus querido, Senhor, venha tocar no coração dos teus irmãos, Senhor, meu Deus. As palavras que eu vou usar, Senhor, não é usando de maldição contra a vida do irmão e da irmã, Senhor, mas é servindo de alerta, Senhor, servindo de alerta, porque tempestades terríveis virão, Senhor, tempestades que irão machucar, deixar feridas no corpo, Senhor, meu Deus, tempestades que virão açoitar o barco, Deus, e possivelmente que esse barco venha a afundar, Senhor. Não estou jogando maldição, mas eu faço essa oração nesse momento, Senhor, meu Deus, repreendendo todo o mal que está vindo sobre a vida do irmão. Mas Deus, se algo de ruim acontecer, conforta, Senhor Deus, e que o teu Espírito, Senhor, assim como Romanos 8,16 fala, que o teu Espírito, ele vem diretamente com o nosso Espírito e fala que nós somos teu filho. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Irmãos, podem abrir os olhos. Irmãos, primeiramente, Deus ama cada um que está aqui, mas tem tempestades que virão sobre as nossas vidas, que ela demorará de passar, e o efeito que ela vai causar é destruidor. Possivelmente marcas terríveis vão ficar na sua história e na minha história. Por que eu estou falando isso, irmãos? Paulo estava em uma viagem. O que aconteceu? Durante 3 dias essa tempestade não passava, eles não viam nada, começaram a esvaziar o navio, começaram a jogar tudo para fora. Irmãos, quando tempestade desse tipo vem, ela vem para arrebentar. E a palavra fala que mais ou menos entre 14 e 18 dias eles passaram essa tempestade, e não foi fácil. Mas o anjo do Senhor, ele veio até Paulo e confortou o coração dele e disse: olha, Paulo, o barco será totalmente arrebentado, não irá sobrar nada, vocês irão naufragar, esse barco vai afundar, mas fica tranquilo, nenhuma alma será perdida.